É noite. Rio, meu Tietê. É noite muito. As formas. Eu busco em vão as formas que me ancorem num porto seguro na terra dos homens. É noite e tudo é noite. O rio tristemente murmura num banzeiro de água pesada e olhosa. Água noturna, noite líquida. Augúrios mornos afogam as altas torres do meu exausto coração. Me sinto esvair no apagado murmúrio das águas. Meu pensamento quer pensar, flor. Meu peito quereria sofrer, talvez, sem metáforas, uma dor irritada. Mas tudo se desfaz num choro de agonia plácida. Não tem formas nessa noite. E o rio recolhe mais esta luz. Vibra, reflete, se aclara, refuge e me larga desarmado nos transes da enorme cidade. Água, vida, recurso mais do que necessário para a nossa sobrevivência. Abundante, mas poluída e esgotável. Aqui nestas águas que ilustram a maior capital do Brasil, dejetos de 17 milhões de pessoas são despejados todos os dias ao alcance dos olhos e do nariz de todos. Cortando toda a região metropolitana de São Paulo, o Rio Tietê é um dos mais conhecidos do mundo. Tem muita história para contar. Mas a que se repete no dia a dia da população não é a do Tietê, do lazer, do entretenimento, das partidas aquáticas, remo e natação. E o Tietê dos piqueniques? O Tietê das partidas de futebol. Onde está? Toda essa memória que nos remete a um passado de muita vida por aqui se perdeu em meio a uma diversidade de descartáveis e fedor de embrulhar o estômago. Infelizmente, um verdadeiro esgoto a céu aberto percorrendo a cidade. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. Serviu de caminho para a exploração dos bandeirantes, por isso ficou conhecido como Rio das Conquistas. Mas, como tantos outros rios que sofreram as consequências do crescimento desordenado das cidades, o Tietê não foi poupado, não. Esse rio ele tem como uma característica ser um rio de várzea, onde na época de enchente ou de época de chuva, aumenta a vazão e esse rio transborda. O fato das cidades crescerem no seu entorno faz com que ele seja utilizado também como forma de escoar esgoto e efluentes da indústria. E foi aí então que todos os problemas aparecem no Rio Tietê. E aparecem para que todos vejam. Afinal, quem, morador ou visitante da cidade de São Paulo, nunca esteve em contato com esse rio poluído? É praticamente inevitável, uma vez que ele se encontra entre duas grandes pistas que dão acesso à capital paulista. E essa história começa por aqui. A nascente do rio Tietê está localizada em Salesópolis, município paulista, onde é completamente preservada e aberta à visitação. De lá, o rio segue por um grande trajeto, distanciando-se de sua água límpida e dando espaço para a sujeira. Chegamos aqui à nascente do Tietê. Essa água que vocês estão vendo saindo aqui, brotando aqui, ela vai parar lá em São Paulo. Esse nosso rio, ele tem uma importância histórica. Nasce pertinho de São Sebastião aqui, 22 quilômetros em linha reta e não vai para o mar. Esse caminho que ele fez para o interior é que facilitou a ida do português a partir da fundação da cidade de São Paulo, ali no pátio do colégio, adentrar o interior do continente. Com isso, São Paulo cresceu, desenvolveu, ficou o estado mais rico da nação. Tivesse ele um outro caminho, de repente a história de São Paulo seria completamente outra.
Uma coisa é certa e já aprendemos neste espaço. Todas as grandes civilizações da história da humanidade desenvolveram-se em volta de um rio, como, por exemplo, os egípcios que se formaram às margens do rio Nilo. Isso porque sem água não há cidade, não há alimento, transporte, não há vida. Sem água não temos condições de nos desenvolver. Fato. Todos esses rios tiveram suas águas poluídas porque ninguém imaginou que um dia esse recurso pudesse faltar. A partir do século passado, quando a população de São Paulo cresce exponencialmente, você começa a aumentar a quantidade de efluentes que são lançados no rio. Hoje, o grande problema são efluentes domésticos, ou seja, esgoto doméstico. As bactérias utilizam isso para o seu crescimento e, nesse crescimento, consome oxigênio, baixando a quantidade de oxigênio do rio. E tornando qualquer vida impossível. Isso já dá para notar. Mas pense comigo. Sempre foi assim? Claro que não. Nós é que as tornamos desta forma. Fala-se da guerra pela água. E com o passar do tempo, o problema só virá a crescer se medidas eficazes, muitas vezes drásticas, não forem tomadas. Os homens, mesmo em locais onde o líquido preciosíssimo é pouco, vêm profanando esse elemento natural, sem o que não poderemos subsistir. Por isso, a razão da referida trombeta. Quando a pessoa tem os sentimentos poluídos, tudo se torna afetado por isso. Assim como, por exemplo, os nossos excessos no consumo, gerando mais resíduo. A questão é, por que consumimos tantas coisas que às vezes nem sabemos porque temos? Será que estamos tentando saciar alguns vazios com produtos descartáveis? Olhar essa quantidade de água sem utilidade nenhuma gera um desconforto, um incômodo. Tenho certeza que você deve estar se perguntando aí, será que é possível recuperar esse rio? Essa é uma ótima pergunta. Aqui ao meu lado, Eliane Gonçalves, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E é aqui, né, Eliane, nós estamos na nascente do Rio Tietê. É aqui que a pesquisa do Instituto começa. Explica pra gente como é que é o processo de vocês para entender o percurso do rio e saber que se é possível realmente a gente tratar o Rio Tietê, despoluir de fato o Rio Tietê, que é o que todo mundo quer saber. Sim. O projeto ele visa fazer uma determinação de toda a microbiologia do rio, que a gente acredita que já tem os resultados, alguns resultados do projeto, que já se perdeu muita coisa no percurso do rio, né? Sim. A partir daqui, os outros pontos de coleta de todo o percurso do rio é feito com o auxílio da CETESB, né? Todo o esgoto, tratado ou não, em algum momento vai parar nos rios. Em 1990, apenas 24% do esgoto de São Paulo eram tratados. Hoje, já são 68%. Nesse período, a extensão da faixa de rio completamente poluído diminuiu mais de 200 quilômetros. A quantidade de esgoto tratado tem crescido, certo? Está crescendo, isso é um alívio para o rio, mas temos que considerar também os problemas sociais, que são aqueles que levam também efluente não tratado ao rio. Bom, gente, há muita coisa a se fazer. Precisamos parar de lamentar tanta sujeira e fazer a nossa parte. A água tornou-se pouca em diversos pontos do orbe, mas continua sendo maltratada. E o líquido potável corresponde a menos de 3% do que existe no planeta. O restante é principalmente água salgada, em torno de 97%. Como é que as coisas ficam? Preservá-la não se resume a medidas de governos. Exige decisivos cuidados que precisamos nós, cidadãos, ter também com ela.
E pensando no cuidado com esse importante recurso, a água, os autores do livro Águas do Alto Tietê falam sobre o rio mais paulista dos rios e quais os processos estão sendo adotados para sua despoluição. O objetivo do livro ele tem um amplo espectro, quer dizer, inicialmente para os profissionais da engenharia, os estudantes de graduação, de pós-graduação e também para aqueles que estão interessados na cultura e na história da cidade. Nós não podemos mais dar as costas ao rio, quer dizer, toda a política pública e todo o nosso esforço tem que ser voltado para que o que era vivo há 50 anos atrás volte em qualquer tempo que seja, mas nós não podemos esquecer disso. Há necessidade de um saneamento muito intensivo, para o qual são prazos muito longos que são necessários para que se possa higienizá-lo e transformar as águas em águas servíveis, né? O mais paulista dos rios tem muita ligação afetiva comigo. Eu, quando garoto, nadei nas águas dele, né? O Tietê, que matava a sede dos nossos conterrâneos desde 500 anos, ele vai continuar a nos ajudar. A gente acredita que em algumas décadas nós vamos ter um rio mais limpo e vamos poder usá-lo mais, inclusive para abastecer a nossa população. Nós temos a grande missão de ter esperança e de ter convicção de que um dia isso será realizado. Não sei quando, infelizmente, mas se não continuarmos nessa missão, certamente não poderemos alcançar o êxito. Então temos que persistir e temos que inovar, aproveitar o melhor das tecnologias, o melhor da força e da capacidade humana e de todos nós que juntos, com boa vontade, realizaremos esse trabalho. Os rios fazem parte da história da humanidade, fazem parte da memória de uma população. As margens dos rios possibilitaram o início da prática da agricultura. Com isso, deixamos de ser nômades e formamos as sociedades. Às margens deste rio aqui se desenvolveu a maior capital econômica da América Latina. E hoje estamos falando de uma das consequências dessa evolução social, a poluição. A característica do rio aqui na cidade de São Paulo, ela não é mantida a 100, 200 quilômetros rio abaixo. Se você chegar na região de Barra Bonita, por exemplo, a água tem peixe, é limpa, certo? Ela é própria para banhistas, então você tem uma qualidade. Por quê? Porque nesse percurso daqui até aquela região, a água ela vai sendo oxigenada e bactérias vão metabolizando. Então, à medida que você aumenta a quantidade de oxigênio, as bactérias podem ir metabolizando, liberando CO2 e a água se torna limpa novamente. O grande problema é como evitar que os efluentes sejam lançados ao rio. Políticas públicas de tratamento de efluentes. Quando se fala em despoluição, geralmente se pensa que é simplesmente fazer um tratamento e pronto. A água suja se transforma em limpa assim, no passo de mágicas. Mas não é tão simples assim não. A despoluição começa antes, começa aqui, começa nas nossas atitudes no dia a dia. Como é que eu faço isso? Tratando esgoto, não jogando lixo no chão, recuperando o que está degradado em questão de mata à beira do rio e por aí vai. Se tomarmos essa medida, de repente a gente não vai ter mais, não teremos muitos problemas no futuro na questão da água. 3 condições importantes: preservação de nascentes, educação da população e a continuidade dos investimentos para coleta e tratamento dos efluentes. Isso, aliado à pesquisa, leva à despoluição ou redução dos níveis de poluentes do nosso rio Tietê. Mesmo a notícia sendo positiva, o tempo para sua recuperação é grande. Basta olharmos para outros exemplos espalhados pelo mundo. A maioria dos rios do nosso planeta enfrenta o problema da poluição. Contudo, algumas cidades conseguiram despoluir seus rios, mostrando que isso é possível. Rio Sena, em Paris, França.
Foi degradado devido à poluição industrial e ao recebimento de esgoto doméstico, situação comum em outros rios, inclusive o Tietê. Em 1920, o Sena se tornou alvo de preocupações ambientais, mas foi em 1960 que os franceses passaram a investir na revitalização do rio, construindo estações de tratamento de esgoto. Rio Tâmisa, Londres, Reino Unido. O Tâmisa tem quase 350 quilômetros de extensão. Em 1610, devido à falta de saneamento básico na Inglaterra, suas águas foram poluídas. Em 1858, no entanto, reuniões parlamentares precisaram ser suspensas por conta do mau cheiro das águas, o que levou os governantes a providenciarem a revitalização do rio. Rio Tejo, Lisboa, Portugal. Para despoluir o famoso Rio de Lisboa foram investidos 800 milhões de euros. A revitalização, que se encerrou em 2012, incluiu obras de saneamento e renovação da rede de distribuição de águas e esgotos. Foram beneficiados com o projeto 3 milhões e 600 mil habitantes. Se considerar os rios da Europa, que passaram por problemas semelhantes, alguns demoraram quase 50 anos para serem despoluídos, certo? Então não vamos considerar que não vamos conseguir a despoluição total do nosso rio com 20 ou 30 anos. Determinar assim, um tempo é impossível, né? Se eu tivesse iniciado um projeto já de tratamento do rio, digamos assim, de tratamento não, de medidas, né, que evitam ou que acabam para não ter esse acúmulo, aí poderia prever um tempo, né? Mas a gente sabe que demora muitos anos. Os rios que historicamente já foram tratados, despoluídos, eles demoraram muitos anos, né? Então, aí não dá para ter uma data certa, não. Nós temos um longo percurso ainda. Eu acredito que o fato de nós termos a quantidade de esgoto coletada crescendo ano a ano, a quantidade de esgoto tratado crescendo ano a ano, isso me faz acreditar que no futuro nós vamos reduzir a poluição. Educação, conscientização e muito trabalho são fundamentais para estabelecermos um planejamento integrado e assim vislumbrarmos um resultado eficaz. Porque este rio merece ter vida e a responsabilidade é nossa. Até a próxima edição do programa Biosfera.